Esse ride não pede que você entenda o que está acontecendo. Ele pede algo mais estranho. Que aceite que alguma coisa está errada, mas ninguém vai explicar o quê. Neste filme moçambicano, realizado por Furkan Omar, um homem entra em um táxi depois de uma noite normal com amigos. Mas aos poucos, o mundo começa a falhar de formas pequenas demais para serem coincidência. Só cansaço. Só cansaço. Só cansaço. E grandes demais para serem ignoradas. Pessoas repetem ações sem motivo. Conversas não se encaixam. O tempo parece saltar. E o mais inquietante, ninguém reage como se isso fosse estranho. É um filme sobre o momento em que deixamos de conseguir distinguir entre estar acordado e apenas estar funcionando. E talvez, no fundo, sobre algo ainda maior. À primeira vista, parece apenas uma sucessão de cenas estranhas e perturbadoras, quase aleatórias. Mas, quanto mais se observa, mais se percebe que nada ali é aleatório. E hoje eu quero mostrar por quê. Como um carregador de celular, um anúncio de televisão e um homem cumprimentando pessoas invisíveis se conectam a algo muito maior do que uma viagem de táxi mal dormida. Viver em um mundo fragmentado. Kwame passa o filme inteiro tentando agir normalmente dentro de um ambiente que claramente não é normal. E isso tem uma ressonância muito específica para quem já viveu fora da própria zona de conforto, a sensação de ter que desempenhar um papel de normalidade mesmo quando nada ao redor reage como deveria. As pessoas não respondem direito, os espaços não fazem sentido, o tempo perde a linearidade, e ainda assim continuamos sorrindo e seguindo em frente, porque é isso que se espera de nós, que não façamos alarde, que normalizemos aquilo que é, no fundo, profundamente anormal. Reparem em como isso se instala logo no primeiro grande momento do filme. Kwame acorda em casa. Só que isso é fácil de deixar passar na primeira vez. Nunca o vemos pagar um motorista. Nunca o vemos sair do carro. Nunca o vemos percorrer o caminho até a porta. Ele simplesmente aparece lá dentro. E mais tarde, percebemos que aquela casa nem sequer é a dele. A reação de Kwame Não tive força de andar até cama, mano. Ele assume que adormeceu, que não teve forças para chegar à cama, bebe um suco, vai ao banheiro, segue a rotina. É essa recusa, quase automática, em confrontar o que não bate, que vai definir o filme inteiro. O carregador. Kwame não para de perguntar por ele. Que tal? Aparece meu carregador? Não, pô. Veja, grosso. Eu não encontrei meu carregador, pô. Na superfície, é apenas um detalhe doméstico irritante. Mas pensem no que um carregador realmente representa. É o objeto que garante conexão, que mantém as coisas vivas, que impede que tudo se desligue. Ao procurá-lo obsessivamente, ele revela no fundo que sabe que a realidade está fragmentada. Kwame está procurando a própria conexão entre as coisas, entre tempo, espaço e pessoas. O problema é que, ainda assim, seu primeiro instinto é ignorar o problema, fingindo normalidade, até que a tensão se torne grande demais para continuar sendo ignorada. Vale notar um detalhe subtil. Quando Yannick demonstra que vai ajudar a procurar o carregador, Kelvin responde com uma frase instigante. Não, é quando dizes vou procurar, parece que não sabes onde está o carregador. A frase é dirigida a Yannick, mas o seu verdadeiro destinatário pode ser Kwame. Neste caso, Kwame sabe onde está o carregador, ou pelo menos sabe o suficiente para perceber que a realidade está fragmentada. O problema não é ignorância, é fingimento. Ele pede o carregador repetidamente não porque genuinamente não saiba onde está, mas porque continuar a procurá-lo sem confrontar o que realmente se passa. Depois da tensão ficar grande demais para ser ignorada, o filme faz uma escolha cinematográfica ousada. Sem aviso, corta para a imagem de um homem cumprimentando pessoas que não estão lá. Logo em seguida, vemos duas pessoas ao telefone, mas sem trocar uma única palavra. O mais inquietante dessa cena não é o absurdo em si, mas a forma como o filme trata essas imagens como se fossem perfeitamente normais. E é justamente isso que as torna desconfortáveis. O simbolismo por trás dessas duas imagens é que, em ambos os casos, o gesto social continua acontecendo. O cumprimento, a ligação, mas aquilo que lhes dava sentido desapareceu. A forma, mas já não há conteúdo. É comunicação sem troca real, conexão sem qualquer conexão efetiva. E vistos juntos, esses dois momentos acabam descrevendo exatamente o que o filme está construindo. Um mundo
em que as estruturas de conexão ainda existem por fora, mas em que a relação entre elas já começou a falhar por dentro. O carro e o ciclo. Em seguida, mais uma vez, ele se teletransporta para casa, sem que o vejamos pagar o motorista. O interessante é que por dentro ele sabe que algo está profundamente estranho, e é justamente por isso que volta logo depois a perguntar pelo carregador. Que tal? Aparece meu carregador? Depois disso, ele liga a televisão, onde um anúncio começa a passar. É exatamente aí que entra o momento mais interessante do filme. Outro dia chegar a casa e roubar o meu carro. Não vinho em folha. Mas não há problema. Porque eu disse à minha mulher, vamos trabalhar com mais força ainda. E quem sabe daqui a 10 anos a gente compra outro. Na superfície, esse anúncio parece absurdo e até cômico. Alguém perde algo grave, mas a resposta é: não faz mal, trabalha mais 10 anos e resolve. A plateia aplaude. E é aqui que o filme muda de nível. Este não é um anúncio sobre humor. É um sistema de pensamento, uma filosofia, não resolver problemas, apenas aceitar e continuar. Kwame observa tudo isso passivamente. Mas o mais importante não é o anúncio, é o fato de ele soar familiar, porque ele descreve exatamente o que Kwame faz. Evita confrontar o problema, adia a ação, normaliza a perda de conexão. Já. Que tal? Aparece meu carregador? Esse gajo aí. Mas tá nice. Amanhã eu devia ir levar a cena. Pelo tom da conversa, percebe-se que o carregador acabou sendo encontrado, mas algo suspeito aconteceu antes, envolvendo outra pessoa. Esse gajo aí. Esse gajo aí. E mesmo assim, ele deixa a situação passar, voltando a fingir normalidade enquanto assiste à televisão. Ironicamente, está passando um anúncio que descreve exatamente aquilo que Kwame acabou de fazer e o que vem fazendo ao longo do filme. Chegar a casa e roubar o meu carro. Não vinho em folha. Mas não há problema. E quem sabe daqui a 10 anos a gente compra outro. Aumenta lá um coche volume. Até esse momento, Kwame está sozinho e a televisão começa a aparecer quase algo dirigido ao espectador. Quando Clésio surge misteriosamente e diz essa frase, o foco não está na ação em si, mas no que ela revela. O anúncio fala da forma como se reage à perda, não faz mal. Clésio interrompe isso quase como se perguntasse, sem dizer diretamente: você está percebendo o que isso está fazendo? A interpretação mais interessante é que Clésio não está falando com Kwame, mas conosco. É quase uma quebra sutil da quarta parede, como se o filme dissesse: presta muita atenção, isso parece humor, mas é uma das ideias centrais da história. Essa sequência é quase idêntica, ritmicamente, a uma cena do último episódio de Atlanta, It Was All a Dream. Furkan confirmou esse episódio como uma de suas inspirações diretas, e como veremos mais adiante, o título desse episódio não poderia ser mais apropriado. A ruptura. Volta a acordar. Desta vez, dentro do carro. A realidade se fragmenta ainda mais um grau. O motorista diz, calmamente, para ele não voltar a adormecer ali. E dessa vez, Kwame não responde com um simples "tá bom". Evita verão no carro. Bro, eu disse para não verão no carro. É o ponto de ruptura. O momento em que já não é mais possível continuar fingindo que está tudo sob controle. E depois da explosão, a imagem do homem cumprimentando pessoas invisíveis volta a aparecer. A mensagem é desconfortavelmente simples. Mesmo depois de finalmente reagirmos, caímos de novo no mesmo ciclo. A leitura poderia terminar aqui, mas há uma camada por baixo de tudo isso que muda completamente o que estamos vendo. Vamos voltar à cena de abertura do filme. Há um som. Meu nome é Anastácio. Sou um otimista. Parecido com um alarme de iPhone, mas ligeiramente mais agudo do que deveria ser, Anastácio. Sou um otimista. que se repete ao longo do filme Passa daqui do meu place. e nunca chega a tocar até o fim. É sempre interrompido. O silenciamento repetido sugere alguém apertando soneca constantemente, e como o alarme também foi silenciado na sala,
Isso significa que, apesar de tudo o que estamos vendo, alguém possivelmente está adormecendo em algum lugar ali dentro. O tom mais agudo não é um detalhe técnico aleatório. O cérebro humano, ao adormecer ou permanecer em sono leve, capta sons reais do ambiente, mas os distorce. O tom alterado desse alarme específico é, portanto, a versão que o cérebro de Kwame está produzindo enquanto dorme. Ou seja, é possível, e na minha leitura, provável, que tudo o que acontece desde o fim da cena de abertura seja, na verdade, um sonho de Kwame. E o filme nos dá as pistas visuais certas para isso. A tela escurece, sinalizando que Kwame já não está acordado. A cena seguinte começa ligeiramente desfocada, exatamente o que o cérebro faz na transição para o sonho. E o sonho começa oficialmente quando esse desfoque desaparece. E aqui, o paralelo com Atlanta deixa de ser apenas estilístico e passa a ser literal. O episódio que inspirou aquela cena se chama, como já disse, It Was All a Dream, funcionando como mais uma confirmação de que estamos, de fato, assistindo a um sonho. Há ainda outra camada de inspiração confirmada pelo próprio Furkan. A cena de abertura foi diretamente influenciada pelo filme Us, de Jordan Peele. Ambos os filmes começam com uma televisão exibindo propagandas. Em Us, há um detalhe quase invisível. Entre os anúncios, quando a tela fica escura, vemos de forma muito sutil o reflexo de Adelaide assistindo. Sabendo que o filme se inspira nessa cena, o mesmo princípio se aplica aqui. A presença de Kwame durante os anúncios é sugerida pela mesma lógica visual. Ele está ali, assim como Adelaide, mesmo que sua presença seja quase imperceptível. Essa estrutura de sonho dentro de sonho, sem avisos claros de entrada ou saída da lógica onírica, remete diretamente a David Lynch, sobretudo a Mulholland Drive, também confirmada como inspiração. Assim como em Lynch, a transição acontece por meio de pequenos deslizes de continuidade, que só fazem sentido em retrospecto. Vista dessa forma, toda a interpretação anterior ganha outra dimensão. Tudo isso sugere que estamos dentro do sonho de Kwame. Nesse caso, a primeira leitura passa a ser uma emoção real dele, condensada em um pesadelo febril. Kwame Nkrumah e o sonho de uma África unida. O nome da personagem principal, Kwame, não é arbitrário. É o primeiro nome de um dos maiores líderes africanos de todos os tempos, Kwame Nkrumah. Nkrumah foi um líder político ganês e uma figura central da independência africana. Liderou a libertação da Costa do Ouro do domínio britânico e tornou-se o primeiro líder de Gana independente, em 1957. No início do período pós-independência, Gana expandiu hospitais, abriu novas escolas, formou engenheiros e investiu em indústria e infraestrutura. Era uma corrida total rumo à autossuficiência em menos de 5 anos. Nkrumah sonhava com os Estados Unidos da África, um continente unificado sob uma única moeda, um único governo e um único exército. Cerca de 300 milhões de pessoas controlando seus próprios recursos. Com universidades próprias e um plano de industrialização que transformaria a África em uma potência econômica. Se essa visão tivesse sido concretizada, o Ocidente perderia grande parte do controle sobre os recursos africanos, tornando uma África unificada um desafio geopolítico. O que tornava Nkrumah tão perigoso, segundo essa narrativa, não era apenas seu sucesso, mas a forma como ele o interpretava e expunha publicamente. Com o passar do tempo, seu governo passou a enfrentar instabilidade crescente. Isso levou Nkrumah a reprimir críticos, e alguns ganeses passaram a vê-lo como cada vez mais autoritário ou ambicioso. De acordo com documentos desclassificados, potências ocidentais tiveram influência na crescente crise que atingia o governo de Nkrumah. Os Estados Unidos limitaram estrategicamente a ajuda econômica a Gana e exerceram influência sobre instituições financeiras internacionais, dificultando o acesso de Nkrumah a empréstimos. Enquanto Nkrumah estava no Vietnã, militares tomaram o poder em Accra. O golpe foi rápido, anunciaram a salvação do país da ditadura. Documentos e relatos históricos apontam ainda para o envolvimento indireto da CIA até contatos com oficiais golpistas. Kwame Nkrumah morreu no exílio, longe de Gana. Nunca voltou a ver o país que ajudou a libertar, e seu sonho de uma África unificada acabou se fragmentando, e até hoje permanece por concretizar. Como isto se liga ao filme?
Se aceitarmos que estamos vendo um sonho e que esse sonho pertence a uma personagem chamada Kwame, a leitura se torna quase inevitável. Este filme pode ser entendido como o próprio sonho fragmentado de Kwame Nkrumah. O sonho fragmentado de Kwame representa o quão fragmentado ficou o sonho de Nkrumah, não apenas por forças externas, mas por uma combinação de traições internas e interferência estrangeira que tornou o colapso inevitável. A CIA não precisou invadir, bastou apoiar quem já estava dentro. E isso tornou a queda tão definitiva e tão difícil de nomear. Quando a traição vem de dentro, é muito mais fácil apagar a história. O filme traduz essa dinâmica de forma sutil através da figura do motorista. No início, ele parece um aliado, alguém que conhece o caminho e compartilha o mesmo espaço, mas essa relação se transforma. Mas há uma leitura mais perturbadora. O motorista também se quebra, também se assusta. Torna-se, naquele momento, mais uma vítima da mesma realidade fragmentada. Kwame e o motorista são dois africanos dentro do mesmo carro, um podendo trair ou ameaçar o outro, mas ambos presos em um ciclo que nenhum dos dois criou. É um padrão que se repete na história de Nkrumah. Os militares ganeses, que executaram o golpe, acreditavam estar tomando o poder, mas estavam sendo usados. Depois, quando o serviço foi concluído, o Ocidente reconheceu o novo regime e seguiu sua agenda. O mesmo padrão aparece em contextos coloniais, como o uso de informantes pela PIDE em Moçambique, onde a traição entre locais era incentivada e depois descartada, quando deixava de servir. Tiraram os PIDEs portugueses para serem julgados em Portugal. E vocês foram abandonados aqui. Ah? Estás a ver? O papá foi. Mas por que tu ficaste na PIDE? De repente, cada imagem do filme ganha uma segunda vida. O carro que nunca chega verdadeiramente em casa passa a simbolizar uma África economicamente independente e politicamente unida. Sempre em movimento, mas nunca alcançada. Assim como o ideal de unidade africana continua sendo debatido sem se realizar por completo. O anúncio do Clube de Otimistas reforça isso. Um clube que valida uma atitude coletiva. A plateia aplaude alguém que aceita a perda, em vez de resolvê-la. Isso se torna um retrato de como a fragmentação do sonho pan-africanista muitas vezes foi normalizada. Um dia vai melhorar, em vez de ser confrontada. Nkrumah temia exatamente isso, que, após a independência, o maior perigo fosse parar de lutar contra a fragmentação e começar a aceitá-la como normal. O filme critica um tipo de otimismo que não é esperançativa, mas aceitação passiva da perda. Pessoas ao telefone. Existe conexão, mas não diálogo. Assim também foi o pós-independência africano. Havia encontros e cúpulas, mas sem consenso entre unidade imediata e soberania gradual. Falavam-se, mas não se entendiam, ou não queriam se entender. E o grito final de Kwame deixa de ser apenas medo pessoal. Passa a ser o reconhecimento de que compreender um problema não basta para resolvê-lo. Um eco direto de Nkrumah e da fragmentação africana que ele entendia, mas não conseguiu superar. Conclusão. Então, o que fica no fim de tudo isso? Esse Ride é um filme construído em camadas. O que começa como a história de um homem preso em uma realidade fragmentada revela-se, aos poucos, como algo maior. O que torna o filme verdadeiramente poderoso é que ele não oferece saída. Kwame grita e termina no mesmo lugar. Compreende, e o ciclo recomeça. Não há resolução, porque a questão que o filme coloca não tem resposta fácil. Como sair de um ciclo quando o próprio ciclo é aquilo que parece normal? Talvez tudo comece no momento em que alguém decide finalmente prestar atenção, ou seja, aumentar o volume.